Destaque que chega de Brasília, claro, uma informação inclusive que a gente tem trazido todos os detalhes na programação da Jovem Pan News, porque a Petrobras anunciou nesta terça-feira um aumento de 25% no preço do diesel e de 16% no da gasolina. Com isso, o valor médio nas distribuidoras terá reajuste de 0,78 e 0,41 centavos por litro. Esse aumento acontece após vários levantamentos apontarem defasagem nos valores da estatal. Segundo a XP Research, com a nova política de preços adotada pelo governo petista, a gasolina teria uma defasagem de 45% em relação ao praticado pelo mercado internacional. Agora, já no caso do óleo diesel, a defasagem seria de 31%. Vamos começar o nosso giro de análises? Vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Essa notícia estampa as principais páginas dos portais de notícia. Eu vi, inclusive, que você já tratou desse assunto em outros programas e telejornais aqui da Jovem Pan News. Agora, é a primeira alta no preço dos combustíveis após a Petrobras abandonar aquela política de preços da paridade de importação. Mas foram reajustes significativos, mais de 25% no diesel e 16% para a gasolina. Agora, esses reajustes demonstram o quê? A bolha estourou, Zé? Pois é, estourou. O desenho é de interferência na Petrobras, mas isso aí mostra que tem um limite nesta interferência, né? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Mano, boa noite, Kobayashi, boa noite, Mota, e boa noite a Capês também, que participa aí, um grupo importante e bom aqui nos Pingos nos Is. E boa noite a você, que está sempre nos acompanhando aqui e dando essa força ao Pingos nos Is, e nós vamos continuar, né? Pois é, olha, esta é uma decisão estratégica e foi muito discutida politicamente. Líderes no Congresso Nacional não falaram de outra coisa, ministros foram chamados exatamente para conversar sobre isso, e a decisão da Petrobras é o seguinte: não se pode mais ameaçar a Petrobras em nome de um controle de preços. Nem Lula fez esse tipo de processo. Dilma fez. A Dilma fez controle artificial de preços de combustíveis, de preços de energia, de tarifas públicas, né, os chamados preços administráveis, para controlar a inflação. Isso tem um custo, e um custo muito alto, para a sociedade, para o país, inclusive para o desenvolvimento do país. No caso da Petrobras, a empresa estava se desvalorizando, estava se desidratando, porque era clara a interferência. Mas na semana passada, o presidente da Petrobras foi logo avisando: nós estamos no osso. Ou seja, não dá mais para segurar. E esse processo levou exatamente a esse reajuste natural. E houve uma pressão muito forte dos distribuidores. A gente costuma falar aqui muito da Petrobras como um processo estatal, que o petróleo é nosso, Não, a Petrobras já está fortemente privatizada. A área de distribuição já está privatizada. E os distribuidores compram fora do Brasil e querem vender aqui. Se eles compram de um preço, não dá para vender um preço mais barato, né? E isso pode inviabilizar. E daí veio a ameaça de um apagão dos combustíveis. Isso significa faltar combustível nas bombas. Era um risco real. E o governo acordou e disse: olha, há um limite nisso aí e nós chegamos no limite. A partir de agora, qualquer mudança no mercado internacional, nós vamos acompanhar, mas já estava reprimido. Não houve uma mudança brusca no valor do barril do petróleo e nem do valor do dólar aqui no Brasil, que são os dois pontos que mexem com os preços dos nossos combustíveis, né? E aí o governo tomou uma decisão depois de muita avaliação política. Há uma queda de braços aí para ver quem coloca combustível de um preço menor. E é essa decisão do governo. Sabe o que aconteceu, Daniel? As ações da Petrobras subiram muito, definindo aí, portanto, esse limite da intervenção que continua, mas ali controlada.
Pois é, tá certo. Daqui a pouco a gente volta com mais análises com José Maria Trindade. Agora, Nelson Kobayashi. Kobayashi, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Kobayashi, que participa de vários programas, agora de volta aqui aos Pingos nos Is. Ótima noite a você, meu amigo. Esses reajustes que nós noticiamos, eles ocorrem justamente em meio àquelas discussões e preocupações trazidas pelo José Maria Trindade sobre o risco de desabastecimento e de uma projeção de defasagem na ordem de 28% em relação aos valores cobrados no exterior. Há mais riscos do que benefícios nessa política de preços adotada pela atual gestão da Petrobras? Há muitos riscos, há muitas incertezas, há muito mistério, inclusive, nessa nova política de preços da Petrobras. Muito boa noite, Daniel Caniato, José Maria Trindade, Salve Zé, Roberto Mota, Fernando Capês e Mano Ferreira e toda a audiência dos Pingos nos Is. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês nos Pingos nos Is. Pois bem, Daniel, a questão da política de preços da Petrobras, uma questão sempre muito polêmica. Tinha nos governos anteriores a política de paridade de preço, então era algo muito bem definido, que claro, tinha suas críticas, mas era algo transparente, visível, todo mundo sabia qual era o cálculo que se fazia para se chegar a um preço dos combustíveis. Com o novo governo Lula, com o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, a gente teve uma mudança nessa política de preço e de início agradou. Tivemos agora, recentemente, baixa no preço do combustível, então a população fica feliz com isso. Mas ninguém entende ao certo como é que se calcula esse novo método a ser utilizado para os cálculos dos combustíveis da Petrobras. Então, a gente tem um cenário de incerteza, de insegurança. E o governo, mudando artificialmente, como o Zé já disse também, tem, claro, no curto prazo benefícios, mas a médio e longo prazo convive com o risco de muitos problemas, e são vários os possíveis problemas. Se o governo segura, por exemplo, o preço lá embaixo, como vinha fazendo nas últimas semanas, quando deveria subir o preço, ele sufoca a saúde financeira da própria empresa, da própria Petrobras. Isso impacta necessariamente na divisão dos lucros, no valor da ação da Petrobras, na segurança que um acionista pode ou não ter em relação à gestão da própria empresa. Por outro lado, se o governo cede e aumenta o preço também artificialmente, para tentar melhorar a situação e não ter um índice tão grande de defasagem, pode complicar a própria economia do país, porque quando aumenta o combustível, aumenta tudo. Nas nossas rodovias, que são o grande meio de transporte no Brasil, tudo é transportado por caminhão, por frete. E quando aumenta o combustível, aumenta o frete. Quando aumenta o frete, aumenta o preço das coisas. Isso impacta na boca do caixa, no supermercado, e gera inflação. Ou seja, o governo está numa situação difícil, claro, mas que pegou com a mão. Um problema criado a partir da mudança de preços ou da política de preços da Petrobras, que agora está começando a ter os seus primeiros reflexos, seus primeiros impactos. Está aí, aumento de preço nos combustíveis. Giro inicial de análises, também com a gente, o Fernando Capês, aqui no estúdio com a gente em São Paulo. Capês, ótima noite, seja muito bem-vindo. Como avalia essa nova política de preços adotada pela Petrobras, que tentou segurar os preços em um patamar mais baixo do que aquele praticado no exterior? E esse anúncio de hoje, né? Aumentos na ordem de 25% no diesel e 16% para a gasolina. Esses reajustes revelam o quê? Muito boa noite, Daniel Caniato. Boa noite, Zé Maria Trindade, o Mota, Nelsinho Kobayashi, o Mano aqui ao nosso lado. E especialmente boa noite a todos que nos acompanham, os amigos e amigas da PAN, que acompanham e confiam no nosso jornalismo. Olha, a questão é a seguinte: há duas realidades no mundo: a beleza do universo e o boleto que vence no final do mês. A Dilma Rousseff tentou tratar a questão do preço do combustível com ideologia. Aliás, misturou a ideologia com economia. E foi um desastre. Economia é uma ciência que pressupõe seriedade nos cálculos e não pode ser misturada com política, com demagogia e repetindo novamente com a ideologia. Nós estamos com um cenário internacional que deve ser levado em consideração. Em junho desse ano, por força da guerra aí na Ucrânia, a Arábia Saudita cortou 1 milhão
de barris de petróleo produzidos por dia. Nós estamos falando que tem 1 milhão de barris de petróleo produzidos pelo segundo maior produtor de petróleo do mundo, primeiro os Estados Unidos, que é a Arábia Saudita, 1 milhão de barris por dia a menos no mercado internacional. Somando os países da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, nós estamos falando em 9 milhões de barris cortados por dia. Ou seja, vai ter uma escassez do produto, naturalmente o preço é elevado. O Brasil não é autossuficiente na produção de óleo fino. Ele produz óleo grosso, mas não óleo preparado para combustíveis. Significa que ele tem que importar uma parte desse óleo de outros países. Então ele vai pagar mais caro para importar do que para fornecer aqui internamente. Primeiro que ele faz uma concorrência desleal com as refinarias, que vão ter que importar petróleo mais caro e, portanto, praticar um preço em descompasso com a Petrobras. Em segundo lugar, é uma empresa que tem, evidentemente, tem 51% de capital da União, mas tem 49% de capital privado, tem os acionistas, tem um conselho diretivo. Então chega uma hora que não dá para interferir. A lição que fica é a seguinte: uma gestão tem que ser uma gestão profissional. Com demagogia em demagogia, nós vamos quebrando, estourando as contas públicas, provocando um acirramento do déficit fiscal, e todo mundo, inclusive um país que gasta mais do que arrecada e que coloca subsídios, ou seja, ele pega dinheiro proveniente dos impostos, que além de ele estar torrando em gastanças públicas, tivemos aí 160 bilhões que estouraram o orçamento da União, vai colocar esse dinheiro para artificialmente interferir no preço dos combustíveis. Isso está errado. A gestão tem que ser profissional e a gente espera que essa gestão seja profissional e que ela espelhe aquilo que esperamos do nosso governo: profissionalismo, respeito às contas públicas e equilíbrio fiscal. Vários pontos de vista, notícia importante que mexe com o bolso de todos os brasileiros. Mano Ferreira, boa noite a você, seja muito bem-vindo. Esse tema, claro, repercute muito nas redes, aqui inclusive o nosso chat, colocando várias perguntas e comentários. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens, inclusive para os nossos comentaristas. Mas, Mano, esse reajuste acaba sendo uma resposta para quem se pergunta se era vantajoso ou não adotar uma política que evita essa volatilidade no mercado internacional? Pois é, boa noite, Caniato, boa noite, Capês, Kobayashi, Mota, Zé Maria. Um prazer enorme falar com a audiência magnífica da Jovem Pan, um programa tão tradicional que é sempre uma honra integrar. Eu diria que o que mostra esse aumento é que não existe almoço grátis, a velha lição da economia que o PT tanto insiste em ignorar, muitas vezes, no seu discurso. Quando o governo tenta controlar preço, não tem mágica. O que acontece é ou a gente paga em forma de aumento de dívida ou a gente paga em forma de inflação, o que gera um descontrole das contas para toda a racionalidade econômica. O brasileiro faça o planejamento de um Estado grande. Almoço grátis também não. Uma transferência de que paga impostos para um subconjunto da sociedade, que é aquele que utiliza mais o combustível. É claro que, no fim, todos nós acabamos usando, de alguma forma, os combustíveis de forma indireta, dado que compramos alimentos no supermercado que utilizam combustível no frete, da sua entrega, etc. Mas alguns usam mais do que outros. Então, quando o governo resolve fazer isso, na prática ele está causando transferência direta de recursos. E quem é que usa mais recursos? Esse tipo de recurso, ou seja, quem utiliza mais combustível?
não são os mais pobres brasileiros. Então, quando a gente pensa na função do Estado, na promoção de políticas públicas, no sentido de redução de desigualdades, por exemplo, o controle de preços acaba sendo um tiro que sai pela culatra. É uma das formas ineficientes de intervenção do governo na economia que fazem com que o Estado brasileiro, na prática, seja uma máquina de multiplicação de desigualdades. Tudo para bancar um discurso demagógico, um discurso que tenta colocar como um mérito do governo o preço do combustível na bomba no final. E, no fim, na economia, o que seria um preço justo? O preço justo é um preço que, ao mesmo tempo, é sustentável, ou seja, é capaz de pagar os custos daquela operação, e competitivo, ou seja, ele obedece à dinâmica de oferta e demanda. Portanto, não há como driblar a força do mercado numa situação como essa. A gente precisa justamente que o Estado atue de forma inteligente, pensando com responsabilidade fiscal como promover um mercado cada vez mais competitivo e não a lógica velha da intervenção através de um monopólio, como é o caso da Petrobras. Assunto importante, a gente continua o nosso giro de análises. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, ótima noite, seja muito bem-vindo. O Mota se define como um liberal, não é mesmo, Mota? Agora, eu estou observando aqui, para o grande público, para o consumidor, para o assalariado, nem sempre o que acontece nos bastidores tem muita relevância, política de preços. Ele quer saber de abastecer o seu veículo e pagar menos por isso. Agora, as pessoas no chat se dividem se é melhor vários reajustes em percentuais menores ou um soco no estômago de 25%. Queremos te ouvir em relação a esse anúncio de hoje, Mota. Boa noite, Daniel. Boa noite, nossa querida bancada. Boa noite, nossa audiência. A melhor solução, Daniel, é sempre concorrência. Quando você tem várias empresas vendendo o mesmo produto, todas elas competem umas com as outras para ter um produto com a melhor qualidade e com o menor preço. Não existe nenhum substituto para a concorrência. E esse é o grande problema do mercado de combustíveis hoje, que ainda é dominado, controlado pela Petrobras, que fornece aproximadamente 80% do combustível do país. Aí é que está a questão. O aumento do preço dos combustíveis não é bom para o país. Isso é evidente. Mas é preciso que a gente entenda por que esses aumentos acontecem. O preço dos combustíveis ele varia em função de vários fatores. Primeiro, tem o preço do petróleo no mercado internacional. Tem também a variação do dólar. Por último, a quantidade de impostos que incidem em cima dos combustíveis. Variações de preço do petróleo no mercado internacional são normais, são coisas da vida. Vamos lembrar aqui que durante a pandemia houve um período em que o preço do barril no mercado internacional ficou negativo. É isso mesmo, ficou negativo. Podem pesquisar. Então, essas variações, às vezes, beneficiam o consumidor, às vezes prejudicam. Mas, no longo prazo, a única forma de se garantir que o consumidor brasileiro vai pagar o melhor preço possível é através da concorrência. Pois é, a gente continua nesse assunto. Vamos voltar mais uma vez a Brasília. José Maria Trindade com a gente. Zé, para além do reajuste, é preciso lembrar também a nossa audiência que esses aumentos acabam impactando, sobretudo o diesel, impactam toda a cadeia produtiva, justamente em razão do país adotar o transporte rodoviário como aquele que é o mais utilizado para a distribuição de mercadorias e escoar toda a produção. Roberto Campos Neto, no dia de hoje, presidente do Banco Central, já estima uma piora nos índices da inflação, projeção é de um aumento de 0,4 ponto percentual no IPCA. Quais são os comentários em Brasília? As repercussões certamente na economia serão enormes, né? Sim, olha, isso não foi apenas um ajuste, foi uma sacudida na economia do país e principalmente nos preços dos combustíveis. E isso tira o principal de qualquer atividade econômica, que é a previsibilidade, a projeção do que será no futuro. Imagine aí um dono de caminhão ou mesmo froteiro, né, que tenha contratado aí uma viagem longa
ele vai ter prejuízo. Ou ele honra o compromisso, o contrato assinado de transporte, ou vai ter prejuízo, porque isso significa muito para o caminhoneiro, isso significa muito para o freteiro, né? É uma realidade. Além disso, não é só caminhão, né? Mas também a distribuição interna, o trabalho de cada um que recebe salário e tem que andar de carro e, evidentemente, alguns componentes que usam petróleo. O petróleo impacta toda a cadeia. Daí, esta certeza do Banco Central de que isso terá um impacto grande na inflação. Isso não é pouco, isso é uma sacudida na inflação. Aí vem a divisão. Mas espera aí, não tinha que fazer o reajuste? Não é a lei de mercado? Sim, mas é preciso competência, é fazer com responsabilidade, é diluir, é dar ao mercado previsibilidade. O governo não pode interferir no mercado, mas ele pode dar equilíbrio. Esse sempre foi o trabalho de projetos sérios de economia, dar previsibilidade, dar equilíbrio ao mercado, e isto é muito importante. Só alavancos assim desorganizam a economia, desorganizam o mercado e começa a aumentar com medo disso acontecer no futuro. Veja bem, se você vai pegar um frete daqui a 3 meses, você vai jogar a possibilidade de reajuste desse valor e repassar. E aí vira uma bola de neve a inflação. É assim que se alimenta um processo inflacionário. É esse sentimento de que tudo vai aumentar de preço. Não tem justificativa para um aumento tão grande, a não ser incompetência e dizer, olha, nós cochilamos, nós dormimos e só agora acordamos, com a possibilidade de quebra da Petrobras. Não pode deixar a Petrobras quebrar, mas não pode artificializar os preços. Ou seja, é preciso equilíbrio, é preciso previsibilidade e esse é o grande desafio e o governo não está sabendo fazer. Pois é, os impactos na economia serão enormes, certamente. Nelson Kobayashi, a Petrobras deveria fazer um meia-culpa, deveria ter uma reunião de emergência com o governo, com o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda. Como o governo deve tratar desse tema com a Petrobras? Seria preciso pensar em uma nova política de preços para os combustíveis? Kobayashi, você não vislumbra isso? Bom, a gente deveria ter uma política de preços bem definida, que já tivesse um protocolo, uma regra clara para ser definida a depender de indicativos, de números, de base de dados e não da vontade do presidente ou do presidente da República ou do presidente da empresa ou de quem quer que seja. Não dá para mudar o preço na canetada. E aí, Daniel, estava ouvindo agora o que o Zé dizia e é interessante, né? Como o aumento do preço do combustível, em especial do diesel, pode impactar na inflação. Mais do que impactar na inflação, pode também gerar pressão inflacionária, falta de previsibilidade. Aí a gente se lembra, não tem como. Se lembra das críticas do governo ao Banco Central, que mantinha até recentemente a taxa de juros a 13,75, com queda só no início desse mês, de 0,5 ponto percentual. Ou seja, pesquisando, a gente já tinha uma defasagem do combustível, do preço brasileiro do combustível da Petrobras em relação ao exterior. Há meses, inclusive. Será que a Petrobras estava segurando a duras custas o preço do combustível para esperar a queda de juros? Porque agora, com o aumento do preço do combustível, a gente aumenta a pressão inflacionária. Daqui a pouco vai ficar difícil para o Banco Central e para quem toma essas decisões, para o colegiado que decide, manter a taxa de juros ou diminuir ainda mais, ou de repente aumentar. E a gente pode ver novamente essa queda de braço do governo com o Banco Central, que é quem vai ter que apagar o incêndio agora dessa pressão inflacionária gerada a partir do aumento do preço do combustível. E aí não dá para tirar a culpa ou a responsabilidade, pelo menos, do governo, porque só mudou a política de preços da Petrobras por vontade do governo, por vontade do novo presidente da Petrobras, indicado pelo presidente Lula. Como é que fica agora em relação ao governo? Essa pressão inflacionária não pode gerar novamente uma taxa de juros alta, ou pelo menos a manutenção da que nós temos hoje, de 13,25%? Será que isso vai ser culpa do Campos Neto novamente? Ou será que o governo não tem responsabilidade nenhuma? Será que sempre vai ser culpa do Banco Central? Eu acredito que aquela disputa que vem desde o início do ano, governo, Banco Central,
com este aumento de preço, talvez ganhe novos capítulos pela frente, a depender do que venha acontecer.